O Charles pediu para você falar da questão dos filhos fora do casamento. Bom, esse ponto é interessante. Eu tenho até uma live lá no meu canal no YouTube sobre esse tema. Se o Anderson quiser colocar aí, vai ser uma boa. Mas vamos lá. Saiu uma pesquisa há um tempo atrás, dizendo que a cada 10 homens... gente, escute o que eu vou falar. A cada 10 homens que pedia o exame de DNA, 3 não eram pais. Isso é um número absurdamente alto. E a gente está falando aqui de homens que pediram. Ou seja, essa pesquisa, essa metadata, ela não pega todos os casos, porque tem homem que não pediu, mas desconfia. Tem homem que não desconfia, mas não sabe o que é. E a própria pesquisa, no final dela, ela vai dizer exatamente isso, que esse número ele pode ser muito maior, porque tem homens que podem estar criando filhos que não é dele, mas não sabe, porque não pediu o exame de DNA. Homens desses que estão lá pedindo o exame de DNA. Então, assim, veja o absurdo, gente, eu estou falando de 3 a cada 10 homens. 3 a cada 10 homens. E isso é fruto de quê? É fruto exatamente dessas leis que não punem, que privilegia. Por quê? Porque por mais que, um exemplo, na lei brasileira hoje, sua mulher está lá convivendo com você. E aí ela te traiu, certo? Ela te traiu, teve um filho fora do casamento. Com o tempo, geralmente o que acontece é que a mulher mesmo fala por vingança do cara. Ah, filho não é teu. Depois já de um tempo. O que a justiça vai decidir? Ela cometeu um crime, né? Não é bem um crime, eu esqueci onde é que se aplica, mas não é bem um crime, mas ela cometeu um deslize contra a sua honra, contra a sua moral, né? E aí o que acontece? Essa mulher vai ser punida? Não. O que vai estar em voga agora é se você deve continuar pagando pensão ou não. E aí, em 99,9% dos casos, o juiz vai dizer que você vai ter que pagar pensão porque simplesmente já existe um laço afetivo, você criou a criança. Você só consegue se livrar disso se você, na hora a criança nasceu ali, pediu o exame de DNA. Fora isso, você não vai conseguir se livrar, certo? Você pode se separar, não vai... A traição hoje, no Brasil, ele não imputa crime contra a mulher, então, assim, você só não vai precisar pagar pensão alimentícia para ela, mas os bens, metade, você vai ter que dar para a mulher, tá? Mas aí não, é independente. Todo mundo sabe. Gente, quem é casado aí, concorda comigo. Você sabe disso. Por mais que a mulher trabalhe, ainda assim, ela não contribui com mais do que 30 ou 20% dentro do lar. E existe até uma frase aí que é repetida à exaustão, né? O dinheiro do marido é da família, o dinheiro da mulher é dela. Todo mundo sabe que é assim que funciona. Então, mesmo que a mulher contribua, ela não contribui com 50%, ela não contribui com 50% que a lei chega e dá para ela. A gente sabe que isso aí não é justo. Não contribuiu. E quando a mulher nunca trabalhou, vamos lá, é justo que se dê algo, que se passe algo para a mulher? Sim, eu acredito que seja justo. Agora, metade dos bens, jamais. Por quê? Porque, segundo, a falácia da justiça é o seguinte, que a mulher deixou de viver a vida dela, tá? Como se ela não tivesse concordado com isso, que é ridículo. Os dois fizeram os votos lá, na saúde, na doença, na pobreza, né? Fizeram os votos e tal. Ela aceitou essa condição de vida, então, assim, como é que a mulher abriu mão da vida dela? Ela não abriu, ela viveu o que ela escolheu viver. Então, não é argumento válido usar-se disso para dizer que a mulher tem que ter metade de algo que ela não construiu. O homem construiu só. Mas como não construiu se a mulher estava dentro de casa e tal, cozinhando e passando para o homem? Não. Em primeira instância, ela fazia para ela. Por quê? O homem deu casa, deu teto, deu comida, deu tudo. Ela está fazendo para quem? Quem é a beneficiada? Que não precisa ir para o mercado de trabalho, correr risco de ser assaltado, pegar sol e chuva, doença, trânsito, trabalho de periculosidade, que 99% dos trabalhos de periculosidade são feitos por homens, né? Então, assim, quem é de fato o verdadeiro privilegiado? Que fica no conforto, fazendo as coisas do lar, muito mal feito, ainda por sinal, né? Atualmente, quando faz, né? O que mais tem aí é vídeo de cabra denunciando que sai para trabalhar e a mulher não sabe nem fritar um ovo, não cozinha nada, fica o tempo todo no celular. Então você tem esses casos absurdos. E aliado a isso, existe um número altíssimo de infidelidade. Até sites comprovam que mulheres traem 2 vezes mais do que homens. Eu acho que esse número é um pouco muito conservador, porque a facilidade hoje que a mulher tem de conseguir a atenção masculina é absurdo. Um exemplo, a mulher vai para a internet, posta uma foto bonita lá, no mínimo ela vai ter 100 caras fazendo comentários na foto dela. Então, quando tu chega nesse número absurdo, e aí você pensa, o que é que o sistema vai fazer para solucionar essa infidelidade masculina e tantos homens criando filhos que não são seus? A Itália inventou uma solução mágica, que é o quê?
A Itália proibiu os homens de pedir exame de DNA. É tipo, você acha que os caras vão tomar uma decisão que, tipo, oh, não, vamos fazer justiça para os homens. Pô, isso está errado. A Itália é um dos países que mais tem casos de falsa paternidade, né? Então, assim, aí você pensa que os caras vão tomar uma decisão para punir as mulheres, né? Por esse tipo de situação. Não. A Itália simplesmente hoje não permite mais que o homem peça exame de DNA. Ele não pede, ele não pode pedir. Então, assim, veja o absurdo. Aí aqui no Brasil, né, se permite fazer, incrivelmente até ontem eu estava conversando aqui com minha esposa, uma pessoa fez um exame de DNA. Aqui, nos últimos meses aí, 3 pessoas aqui fizeram exame de DNA e descobriram que o filho não era deles. Então você vê o nível o nível de decadência moral, né, de infidelidade que a sociedade está. E aí é um negócio assustador. Por quê? Aí se estima-se, pegando esses dados, que atualmente, que é quase uma certeza que existe uma média de 1 a 3 homens a cada 25, e isso aí sem exames, tá? Que o filho não é desse homem. A cada 25 homens, 3 não são pais dos filhos que eles têm, certo? Veja bem, é colocado uma áurea de santidade em cima da figura feminina, mas quando você vai para números, para dados, você vai para a internet, você vai para a vida real, você percebe que o negócio está meio esquisito. Você percebe que, calma aí, não é verdade isso que estão falando. Não é verdade essa tal fidelidade feminina, esse tal amor materno, essa coisa toda. Não é. Porque a mulher hoje tem feito coisas buscando sempre o seu próprio benefício. E aí é onde entra toda a questão que a gente está discutindo aqui. Por que essas coisas acontecem? Porque não existe punição. Qual é a punição para a mulher que trai hoje? Na lei? Nada. Perder a pensão alimentícia. Essa é a punição. Ela traiu, ela perde a pensão alimentícia. Mas o que, Gidão? Mais nada. Se ela pediu o divórcio, a mulher trai, pediu o divórcio. Ela vai levar metade de seus bens. Cara, é um prêmio. É um prêmio. Aí ela casa de novo, trai, leva metade de outro cara. É um prêmio. A mulher que traiu e teve um filho fora do casamento. O filho fica com outro pai ou... Não. Se você pedir o divórcio dessa mulher, você ainda vai ter que pagar a pensão para a criança. Né? Porque aí entra a pensão afetiva, né? Você criou, você teve alguma criação. Ou seja, a mulher que fez uma falsa denúncia, qual é a punição para ela? Não, desgraçado que você não foi preso, cabra. E acabou, a mulher sai livre. Ou seja, a mulher ela tá vivendo em uma sensação de impunidade, onde ela pode fazer o que for, desde que ela não assassine, né? E aí, entre muitas aspas, porque ainda assim, quando ela assassinar, vão querer saber do motivo, e sempre a culpa vai ser do defunto, né? Claro. Aí, mas se ela for presa, ela não vai pegar a pena que deveria. Esse é o problema. Ela pega 2, 3 anos, com 1 ano e meio, regime semiaberto ou aberto. Quer dizer, então você olha que a impunidade tem tornado as mulheres, de certa forma, inescrupulosas, porque sabe que não vai dar em nada. Vamos dar um exemplo. Imagine aí a cena absurda. Eu, como homem, pego meu órgão genital e esfrego em uma criança em um vídeo dançando. É até nojento, né? Falar. É horroroso imaginar. As mulheres têm feito isso 24 horas dioturnamente na internet, expondo seus filhos de forma pornográfica em aplicativos, com o short e a calcinha enterrada ali nas partes íntimas, os seios à mostra, ou bota a criança em um peito e deixa o outro de fora porque o algoritmo da plataforma não pega. Isso é atentado violento ao pudor, isso entra em vários crimes, né? Entra como o uso da imagem de uma criança para satisfação sexual de si ou de outrem. Isso tudo é crime. Mas alguém já viu alguma mulher ser punida por essas coisas? E ainda quando você critica, a maldade está em seus olhos. A mulher esfregando a bunda na tela não quer dizer nada demais com a criança do lado. A maldade está em seus olhos. Você que sexualiza tudo. É o amor da mãe pro filho. E aí, por que isso me assusta e me deixa horrorizado? Porque eu tenho conhecimento e já entrei em grupos lá de mães incestuosas, palitas, esses grupos, cara, é cada história assustadora, escabrosa, de incesto, de zoofilia, de pedofilia. E é pesado o que eu vou falar aqui, mas se eu tiver errado, o tempo vai dizer. Mas pelo que eu tenho visto, se um dia, nessa sociedade, tá? E eu não falo só Brasil, estou falando de forma geral, o Brasil pode demorar um pouco para chegar, mas se um dia for aprovado, por aí,
zoofilia, pedofilia e incesto vai ser aprovado, em primeiro lugar, por conta de demanda feminina. Os homens que praticam vão se privilegiar disso. Mas isso vai ser permitido principalmente por causa dela. A gente já vê cenas assim na internet. Se você procurar aí no Kawaii, TikTok da vida, você vai ver vídeo de mulher amamentando gato, mulher amamentando cachorro. E tem gente que não é normal, gente. Não é normal. Não é normal. Só que as pessoas riem. Mulher pegando nas partes de um menino, mulher fazendo o menino ficar excitado. Gente, eu não tô falando aqui de pornografia, não. Tô falando que você acha nessas redes sociais. E todo mundo tá lá rindo, brincando, menino de sorte. Isso é estupro. Isso é estupro. De vulnerável. Não é um menino de sorte, não é uma criança de sorte. É estupro de vulnerável, gente. Ó, quando a mulher belisca você, dá um tapa em você, isso é violência doméstica, rapaz. Porque pra ela é e pra você não é. Mas não, fé nas malucas, mulher é assim mesmo, mulher que tem ciúme, ela bate, ela briga. Não é violência doméstica. O homem sofre muito mais violência doméstica do que mulher. Muito, muito mais. Tem até, bota aí agora no Google, tem pesquisa. Mulheres iniciam 70% das agressões. Só que as pessoas estão vendo isso como algo normal. Ah, não é de mulher mesmo. Mulher é assim. Sabe? É tanta coisa absurda que a gente poderia falar aqui. E aí você tem essas leis que favorecem esse tipo de coisa. Um exemplo, perguntas. Mostrei até pro Anderson ontem. Uma mulher fez uma pergunta. Meu marido trabalha fora, fica 8 meses fora e 4 meses. Gente, foi uma pergunta que uma mulher fez. E assim, não, mas foi uma pergunta. Não é caso isolado, não. Se você entrar nesses sites, nesses perfis onde pessoas fazem perguntas para advogado, é uma pergunta mais absurda que a outra. E a mulher questionando, porque o marido trabalha fora, né? Viaja, 8 meses fora, 4 meses em casa. A mulher perguntando se ela poderia pedir separação por abandono de lar. O cara trabalhando. Porque, obviamente, ele ia ficar com tudo, né? Gente, cada coisa absurda. Cada coisa absurda. Que vocês não têm noção. Entendeu? E aí o pessoal, aquela piadinha, né? A mulher vai ver R$200 de pensão? Gente, não é R$200 de pensão, tá?